Salve María a todos. Un grande prazer enorme poder falar com os senhores no coração de Minas. Logo depois que o Papa Leão foi eleito, tivemos uma reunião que manifestei as grandes esperanças que se abriam do pontificado, não só pela aparência externa que ele estava adotando, mas também foram as primeiras declarações que ele fez em um sentido muito bom, sobretudo aquela na missa, na Capela Sistina, e sobretudo também o lado que contrastava muito com o Papa Francisco, que ele realmente se vê que é uma pessoa religiosa e que tem fé e tem devoção a Nossa Senhora, então realmente havia muitas esperanças. Depois, houve um período assim intermediário que correspondeu ao verão aqui na Europa, em que as coisas param muito e que todo mundo ficou na sala de espera, sabendo de que lado que ia se definir esse pontificado. E isso foi no começo de setembro, quando as coisas começaram a tomar um certo corpo e uma certa direção, uma certa orientação do pontificado se definiu. Ficou muito claro e chocou muito, sobretudo aos católicos norte-americanos, a acolhida que ele deu ao padre James Martin, que é o grande promotor dos movimentos pseudo-católicos de homossexuais, e também a falta de reação do Vaticano para a verdadeira parada sodomita ingressando na Basílica de São Pedro sob pretexto do jubileu. Como se lembram, isso motivou o fato de que as TFPs publicassem uma súplica filial e apreensiva ao Papa Leão XIV, pedindo que fizesse aquilo que nós tínhamos pedido 10 anos antes ao Papa Francisco, que ele não fez, sino que agravou, que era que mantivesse a doutrina católica a respeito da homossexualidade. E então pedíamos em concreto que revogasse a interpretação que tinham dado os bispos da região pastoral de Buenos Aires ao capítulo 8º da Amoris Laetitia, permitindo a comunhão aos divorciados civilmente recasados, e que derogasse também as fiducias suplicans que tinha permitido as bênçãos aos homossexuais. Bom, até agora estamos esperando uma resposta que, imagino, não vai chegar. Coincidiu, e isso foi talvez uma coisa providencial, que no mesmo dia que saiu a súplica filial apreensiva, foi publicada trechos do livro entrevista que ele fez com aquela jornalista norte-americana Elise Allen, e na qual uma das perguntas era justamente sua atitude com os sodomitas, e na qual ele dizia que todos, uma declaração ambígua, mas bom, depois essa orientação do pontificado foi tomando corpo, e agora se manifesta de maneira um pouco mais clara, justamente com a publicação da primeira exortação apostólica de Lexite. Então, primeiro vou ler alguns trechos da própria exortação e depois vou mostrar como que ela foi comentada pelos progressistas e pelos conservadores. Então, indo ao texto da própria Lexite, ele disse, no ponto 3, que era o Papa Francisco que estava preparando uma exortação apostólica sobre o cuidado da Igreja pelos povos. Então, ele disse, ao receber como herança este projeto, portanto deixa claro que principalmente foi escrito pelo Papa Francisco, sinto-me feliz ao assumi-lo como meu. Portanto, ele assume as palavras dele, acrescentando algumas reflexões. Se nota que ele podou
algumas coisas do Papa Francisco e colocou uma parte claramente dele. Partilhando o meu desejo de meu amado predecessor a tornar-nos próximos dos pobres. Na verdade, também eu considero necessário insistir neste caminho de santificação. Aqui entra uma coisa curiosa, não é tanto uma questão social e sociopolítica, ele vê do prisma da santificação dos fiéis. E sempre esse lado que ele dá de cristocentrismo nas manifestações dele. Bom, depois ele dá uma visão, por assim dizer, teológica dos pobres. Ele diz, Jesus que diz, pobres sempre os tereis convosco, promete aos discípulos, eu estarei sempre convosco. Então, ele disse, com isso, fica insinuado que Jesus estará conosco nos pobres. Então, dá aos pobres e à pobreza uma dimensão teológica, não? Que fica claro na frase seguinte, não estamos no horizonte da beneficência, mas no horizonte da revelação. Os pobres são para nós uma espécie de continuidade da revelação. O contato com quem não tem poder nem grandeza é um modo fundamental de encontro com o Senhor da história. Portanto, é nos pobres que nós nos encontramos com Jesus Cristo. Nos pobres, ele ainda tem algo a dizer-nos. Então, seria a interpretação da revelação, ou uma continuação da revelação, que é através dos pobres. Depois, mais adiante, ele diz, a condição dos pobres representa um grito que interpela constantemente as nossas sociedades, os sistemas políticos e econômicos, e, sobretudo, a igreja. No rosto ferido dos pobres encontramos impresso o próprio sofrimento de Cristo. Novamente aqui, a pobreza toma uma dimensão cristológica. Depois diz, o compromisso em favor dos pobres e pela erradicação das causas sociais e estruturais da pobreza continua insuficiente, porque as sociedades em que vivemos privilegiam com frequência linhas políticas e padrões de vida marcados por numerosas desigualdades. Então, aqui está insinuado que a causa da pobreza são as desigualdades. Os pobres são pobres porque os ricos são ricos. Não está dito, pero está insinuado. E depois tem, nesse mesmo ponto 10, é de louvar que as Nações Unidas tenham colocado a erradicação da pobreza como um dos objetivos do milênio. Vocês sabem que os objetivos do milênio são péssimos. Os objetivos do milênio da ONU incluem o aborto, a contracepção, enfim, coisas todas péssimas, não? Entre as quais a erradicação da pobreza. Bom, depois, no ponto seguinte, diz, ocorre associar também uma mudança de mentalidades que tenha incidências culturais. Então, aqui que entra uma certa disparidade com o Papa Francisco. O Papa Francisco, nas intervenções dele, acentuava mais que era preciso uma ação política para mudar as estruturas. Ele insiste mais no seguinte, que é preciso mudar a mentalidade. Que é preciso mudar a mentalidade porque isso vai ter incidências culturais que depois vão ter incidências políticas. Então, qual é a mudança de mentalidade que é preciso ter? Efetivamente, a ilusão de uma felicidade que deriva de uma vida confortável leva muitas pessoas a ter uma visão da existência centrada na acumulação de riqueza e no sucesso social a todo custo a ser alcançado, mesmo explorando os outros e aproveitando ideais sociais e sistemas políticos econômicos injustos. Então, novamente, está a insinuação de que são sistemas políticos que criam a pobreza e esses sistemas são baseados no fato de que as pessoas querem acumular riqueza. Assim, num mundo onde os pobres são cada vez mais numerosos, isso está demonstrado estatisticamente que desde os anos 60 a pobreza tem diminuído muitíssimo no mundo. São várias centenas de milhões de pessoas que saíram do mínimo da pobreza. Portanto, esse é um dado
considerado realmente falso. Vemos entonces, en un mundo en que son pueblos más numerosos, vemos paradoxalmente crecer algunas élites ricas que viven en una bolia de condiciones demasiado confortables y luxuosas, casi en un mundo aparte en relación a las personas comunes. Eso, infelizmente, es verdad. Si realmente tomamos como modelo, digamos, Elon Musk, ese tipo de gente vive realmente en un grado de riqueza que no tiene comparación ninguna con o mundo mortal, ¿no? Nem Luis XIV en Versalles tenía nem un milésimo de riqueza que tienen esos miliardarios, ¿no? Que un poco fruto realmente de los excesos de ese hipercapitalismo globalizado. Persiste una cultura que descarta a los otros, tolerando con indiferencia que millones de personas mueran de fome o sobrevivan en condiciones indignas del ser humano. Por lo tanto, da idea de que justamente a élites de sociedades realmente no se interesa de la suerte de los pobres. Aí depois tem um que fala de preconceitos ideológicos. Ele diz, para além dos dados, ou seja, os dados desmentem parte do que ele está dizendo. Então, para além dos dados, o quadro geral é bastante claro. Então, aí ele cita ao Papa Francisco, entre aspas, as regras econômicas que foram eficazes para o crescimento, portanto, reconhece que houve crescimento e desenvolvimento econômico, mas não de igual modo para o desenvolvimento humano integral. Aumentou a riqueza, isso está em contraste com o que diz que aumentaram todos, mas sem equidade. E assim nascem novas pobrezas. Quando dizem que o mundo moderno reduziu a pobreza, fazem-no medindo com critérios de outros tempos. Então, ele diz, bom, antigamente não era preciso ter eletricidade, agora é preciso ter eletricidade. Então, evidentemente que se considera o fato de ter eletricidade como que sair da pobreza, seria ilusório. Isso é discutível, isso que ele diz. Bom, isso, digamos assim, é como que a introdução do documento. Depois tem um capítulo segundo, que é todo, digamos assim, mais teológico. Deus escolhe os pobres, e fala da opção preferencial pelos pobres, com bastante insistência. Então, por exemplo, ponto 16. Compreende-se as numerosas páginas do Antigo Testamento na qual Deus é apresentado como amigo e libertador dos pobres, aquele que escuta o grito do pobre e intervém para o libertar. Tudo isso, por meio dos profetas, Amós e Isaías, sobretudo, denuncia Deus as iniquidades contra os mais fracos e exorta Israel a renovar o público. Então, todo esse capítulo parece quase escrito por Leonardo Boff, mas é tudo, digamos assim, muito teórico, puramente teórico. São citas do Evangelho, do Padre da Igreja, assim. E depois vem o capítulo terceiro, que é uma igreja para os pobres. E aqui que entra, tem algumas citas de padres da igreja, e os padres da igreja realmente alguns têm frases muito fortes. Por exemplo, Santo Ambrósio diz, não é de tua propriedade aquilo que das ao pobre, é dele, porque tu te apropriaste do que foi dado para uso comum. Isso assim, tirado do contexto, dá a ideia de fato de que Santo Ambrósio está pregando o comunismo. Mas, evidentemente que a igreja depois interpretou isso, sobretudo na encíclica Rerum Novarum de Leão XIII. Evidentemente Deus deu todos os bens, o conjunto dos bens do mundo para toda a humanidade, pero que o melhor aproveitamento desses bens é através da propriedade privada. Mas a propriedade tem uma função social porque é preciso que toda a humanidade viva dos bens. Agora, ele depois cita a Santo Agostinho, ele é agostiniano, e diz que no comentário aos Salmos, diz assim, atendei aos vossos irmãos, se precisam de alguma coisa. Esta partilha dos bens brota, portanto, da caridade. Então, agora é o Papa que fala. Esta partilha dos bens brota, portanto, da caridade teologal e tem como fim último o amor a Cristo. É aqui que entra essa nota de diferenciação com Francisco e com os teólogos da libertação. A partilha dos bens não é para construir o reino, como ele diz, ou seja, uma sociedade utópica comunista em que todos os bens sejam comuns e todos sejam iguais. Não. É
para ter como fim último o amor a Cristo. Então ele diz: este olhar cristocêntrico e profundamente eclesial leva a sustentar que as ofertas, quando nascidas do amor, não apenas aliviam as necessidades do irmão, mas purifica também o coração de quem as dá. Então, essa insistência em que, na santificação. E aí vem uma parte que é claramente dele, em que ele mostra como a igreja, ao longo dos séculos, desde os primórdios da igreja, ela tem cuidado dos pobres. Então, por exemplo, como cuidar dos enfermos. Então fala de São João de Deus e os hospitais de São João de Deus, não? Fate bene fratelli, como são conhecidos na Itália. São Camilo de Levi, os camilianos, as filhas da caridade de São Vicente de Paula. Depois fala como as abadias cuidavam dos pobres. Depois como as próprias ordens mendicantes, não, davam testemunho da pobreza evangélica, os franciscanos, os dominicanos, os agostinianos, desde próprios, os carmelitas. Não? Mas aí diz uma coisa curiosa: diz, as ordens mendicantes não propuseram expressamente reformas sociais, mas uma conversão pessoal e comunitária à lógica do reino de Deus. Então, aí é que entra essa nota de diferenciação com o Papa Francisco. Depois fala das ordens que educavam aos pobres, então, São José de Calazán, São João Batista de La Salle, São Marcelino de Champagnat, São Dom Bosco. Depois aqueles que acompanharam os migranos. Então cita particularmente dois que fizeram muito apostolado nos Estados Unidos, Santa Francisca Xavier Cabrini e o São João Batista Scalabrini, que era um bispo italiano, mas que ajudou muito para a evangelização e para manter o apoio pastoral aos imigrantes nos Estados Unidos. Depois fala aí dos movimentos populares, e diz que os movimentos populares ajudam muito, etc. Mas curiosamente também, a diferença do Papa Francisco, que dizia que os movimentos populares, por exemplo, Via Campesina, MST, etc., era fazendo ocupações de terras, que eles iam mudar as estruturas sociais. Ele diz que apenas que eles devem ser incluídos nas consultas. Isso fala, eles devem formular as necessidades dos pobres e, então, essas reivindicações devem ser incluídas nas consultas. Não? Mas ele não chama propriamente para uma revolução social. E depois, então, tem a parte final, no capítulo 4, no capítulo 5, em que ele também dá a nota dele. Ele diz: a caridade é uma força que muda a realidade, um autêntico poder histórico de transformação. Esta é a fonte da qual deve nutrir-se todo o compromisso para resolver as causas estruturais da pobreza e para fazer isso com urgência. Então vejam, é a caridade que vai transformar a sociedade, inclusive as estruturas. Não é, como insistem os teólogos da libertação, não, dizem, não é uma questão de caridade, é uma questão de justiça. Não? A igualdade é uma questão de justiça. Não é que os ricos têm que ajudar os pobres, é que tem que acabar a existência de ricos e de pobres. Ele, nisso se diferencia dessa visão marxista da teologia da libertação. Mas, depois, no parágrafo seguinte, ele novamente, para compensar isso, ele tem uma nota assim, meio de teólogo da libertação, que diz: é necessário, portanto, continuar a denunciar a ditadura de uma economia que mata e reconhecer que, e cita o Papa Francisco, enquanto os lucros de poucos crescem exponencialmente, os da maioria situam-se cada vez mais longe do bem-estar daquela minoria terrível. Bom, em princípio, isso não é um problema. Não? Que os ricos ficam mais ricos, não? E com isso aumente a desigualdade com os pobres. Se os pobres também ficam mais ricos e saem da pobreza, não há problema. Não? Em geral, as economias que se desenvolvem, as desigualdades aumentam. Mas todo mundo sai da pobreza e todo mundo fica mais rico do que era antes. Não? Isso é próprio de uma economia que está crescendo. Não? Então, ele diz: tal desequilíbrio provém de ideologias que defendem
a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira. Bom, nós também estamos em contra de uma autonomia absoluta dos mercados e da especulação financeira ligada de um serviço, digamos, à economia. Estamos em contra, mas isso tem uma conotação, digamos assim, que aproxima um pouco da pregação, digamos assim, do PT. E por isso negam o direito do controle do Estado. Evidentemente que nós reconhecemos que o Estado tem que um papel na economia. Agora, depois ele volta de novo a um tom mais conservador e diz: se é verdade que os pobres são sustentados por aqueles que têm meios econômicos, também é possível afirmar o contrário, ou seja, os pobres sustentados pelos ricos, que são precisamente os pobres que nos evangelizam, nos colocam diante de nossas cabeças, nos fazem reconhecer que nós somos todos. E aí vem a parte final, que desgosta muito aos teólogos da libertação, que é a respeito da esmola. Porque os teólogos da libertação dizem o que diz Marx, que a esmola é o ópio dos povos, não? Porque com a esmola, então os pobres aceitam, digamos, melhorar a situação e não querem mudar as estruturas. Não? Então, ele precisa acabar com esse ópio. E precisou fazer uma revolução. Ele é a favor da esmola, diz: convém dizer uma última palavra sobre a esmola, que hoje não gosta de boa fama. Reafirmo que o auxílio mais importante para uma pessoa pobre é ajudá-la a ter um bom trabalho. Com isso, somente os empresários são os que dão trabalho. Então, um favorecimento da economia. É evidente que a esmola não isenta as autoridades competentes das suas responsabilidades, nem substitui a legítima luta pela justiça. Mas é preciso dá-la. Então, o último parágrafo diz: quer através do vosso trabalho, está dirigindo à sociedade e ao povo, quer através do vosso empenho em mudar as estruturas sociais injustas, quer através daquele gesto de ajuda simples, muito pessoal e próximo, será possível que aquele pobre sinta serem para ele a palavra de Jesus: eu te amei. Então, a gente vê que ele, mais ou menos, ao longo do texto, dá, diz em português, uma no cravo e outra na ferradura. Então, tem parte da exortação que são com a linguagem, como eu disse, de Leonardo Boff, e parte que poderiam ser perfeitamente assinadas pelo Papa Leão XIII ou Pio XII. Então, há essa ambivalência. E, então, curiosamente, ela foi evidentemente interpretada diversamente por as distintas correntes. Então, já por exemplo, o ex-padre, um padre apóstata, José Manuel Vidal, no site Religião Digital, que é o site católico mais difundido, digamos, mais progressista na Espanha, e que é o que tem um pouco de... Os sites conservadores têm muito mais audiência, mas este aqui tem um pouco de audiência. Ele diz: a primeira exortação apostólica de Leão XIV desterra qualquer sombra de retorno involutivo e de freio às reformas. O novo Papa põe no centro da ação da Igreja a denúncia profética da economia que mata. Dilexité se apresenta como uma exortação que tem odor de Francisco, tem sabor de Francisco e Francisco. É a resposta eclesial a quem, confundido por gestos supérfluos, como a museta vermelha ou certas expectativas restauracionistas, por causa de que ele vai morar daqui a pouco no Palácio Apostólico, que já está usando Castelgandolfo, etc. Aqueles que pensavam que Leão XIV podia abrir a porta para uma involução doutrinária ou pastoral. Então, diz: olha, fiquem tranquilos, ele é um novo Francisco. A exortação inclui temas inéditos, claro, como a esmola restaurada como justiça e novelo cardenalismo. Mas Leão XIV retoma sem retracar nem rebaixar a linha social e evangélica de Francisco. Dilexité é o ponto e vírgula gregoriano para a Igreja Universal. Continuismo sem medo, fidelidade à opção pronunciada pelo povo. Continua o caminho sinodal
y todos los procesos abertos por Francisco. Longe de bloqueos ni retrocesos, a exhortação do Papa Leão XIV apaga as suspeitas e anuncia ao mundo que a primavera de Francisco não se marchita. Então ele dá aqui uma resposta entusiasta. E esta semana, que acaba de passar, Frei Beto também, em um artigo para o site da Unicinos, dos jesuítas, diz assim, o título já é expressivo: Documentos do Papa Leão XIV consagra a teologia da libertação. E puxam, evidentemente, o cobertor para o lado deles. A exortação apostólica de Lexite, do Papa Leão XIV, ressoa com um sopro de esperança. No Brasil, o conteúdo do documento chega como confirmação e estímulo da caminhada histórica da teologia da libertação e da comunidades eclesiais de lá. Leão XIV desmascara todo o discurso que considera a existência dos pobres uma fatalidade e enfatiza a meritocracia como via de saída da pobreza. Em Lexite reafirma que a fé cristã não pode ser separada da transformação das estruturas que geram miséria e exclusão. Nesse documento, o Papa Leão XIV denuncia a ditadura de uma economia que mata. Bom, daí a exortação desmente as ideologias que justificam a miséria como falha pessoal ou com preguiça. Esta é a linguagem da teologia da libertação. Reconhecer o pecado não apenas nos indivíduos, mas nas estruturas sociais de opressão. Então, ele diz, não se trata de levar Deus aos pobres, mas de encontrá-lo ali, entre os pobres. É uma citação de Lexite. Essa afirmação poderia ter sido escrita por Don Ender Câmara, Pedro Casaldáliga ou a irmã Dorothy Stan. Para ele, se resumir aqui. Expressa o coração da espiritualidade libertadora, para o qual o povo não é objeto de pastoral, mas sujeito histórico de libertação. Então, deve o entusiasmo do Beto com a Lexite. Agora, no sentido oposto, os mais conservadores nos tentam puxar para o lado contrário. Então, aqui na França tem uma senhora que é holandesa, a filha de um embaixador holandês, mas se criou aqui na França e se casou com um francês, e uma grande líder pro-vida e uma pessoa que realmente é uma grande intelectual. Chama, o nome de solteira dela é Jean Smith. De fato, ele é casada com Zé Figueira, mas ele escreve com o nome de pluma de Jean Smith. Então, ele escreveu em um site que se chama Reinformação TV, reflexões sobre a Lexite. Ele diz, não se trata de um documento doutrinário, mas de uma exortação em tom pastoral. Aliás, todos insistem em que Francisco queria fazer uma encíclica e que Leão XIV a rebaixou de encíclica a exortação pastoral, que, do ponto de vista magisterial, tem evidentemente menos peso. Uma encíclica é realmente o Papa ensinando, uma exortação é realmente pastoral. Não é inteiramente sua, visto que Leão XIV assumiu o texto que Francisco estava escrevendo. O sea, está vendo como desculpa a passagem mais chocante, quando diz, não vem dele, isso vem do anterior. Entre as obras, a primeira citada por Leão XIV é o gesto de Maria Madalena derramando sobre a cabeça de Jesus um óleo perfumado muito precioso. Então, esse gesto, que era
louco as horas de Judas, mas é memorável mais do que a distribuição de bem ao povo. Ou seja, ele diz, o fato de colocar Maria Madalena mostra que ele não é contrário a que haja riquezas e que se usem as riquezas. Palavras-chave tão apreciadas pelos teólogos da libertação estão de fato presentes no texto. Mas como esse texto se preocupa principalmente com atitudes, deveres e ações individuais, é difícil vislumbrar a dialética marxista se intrometendo no texto. Isso aí é duvidoso. Em nenhum lugar o texto cria a impressão de que cabe ao Estado somente, ou principalmente, ir no período mais pobre, em uma questão de intervencionismo estatal. Não há nada aqui que não seja muito tradicional, especialmente porque se trata muito mais de caridade do que de justiça social. Aí me parece que ele acarrega um pouco a nota, uma interpretação um pouco favorável demais do que há. Em um comentário sobre Dilexité, Roberto de Mattei, professor Roberto de Mattei, observa que, aspas, se o tema da pobreza é bergogliano, a abordagem não é a mesma. Fechado. Outra citação do professor de Mattei. O Papa Francisco pareceu incentivar o engajamento político e social ativo, enquanto Leão XIV pede engajamento moral e caritativo, continua de Mattei. Observando que o novo Papa cita um movimento popular querido por seu antecessor, mas fala dele de maneira genérica. E que, entre os dois polos da justiça e da caridade, ele parece atribuir o papel principal à caridade. E depois insiste que ele reabilitou a esmola. Então, Dilexité retoma muitos dos elementos do Papa Francisco, mas o ângulo de abordagem e o foco já não são realmente os mesmos. Então, olha, esse é um comentário, digamos assim, favorável. Depois tem uma pessoa também que escreve todas as semanas um blog muito interessante, no Monday Vatican, o título é Leão XIV, entre o legado do Papa Francisco e a necessidade de olhar para o futuro. O autor chama-se Andrea Gagliarducci. E diz assim, Dilexité é de fato profundamente obra do Papa Francisco. Seu estilo é reconhecível e seus inimigos ideológicos, entre eles as elites e as estruturas corruptas, também são destacados. Mas Leão XIV revisou profundamente o texto que recebeu. Mas o trabalho já estava bem avançado. Você vê como tentam justificar. Leão, em suma, demonstrou seu desejo de não abandonar completamente o legado de seu predecessor imediato, ao mesmo tempo em que o traduzia e se apropriava dele na sua tradução. Leão XIV procede com calma, buscando, antes de tudo, resolver questões pendentes sem causar mais tumulto. A igreja estava muito dividida, precisou calmar, etc. Essa atitude tem sua desvantagem. Por algum tempo, pelo menos, isso dará um verniz de credibilidade aos proponentes de uma narrativa que teria Leão XIV em perfeito alinhamento com seu antecessor. Então ele disse que convidou ao cardeal Czerny e ao cardeal Kraszewski para apresentarem o documento, mas que o cardeal Czerny já tem 79 anos e o cardeal Kraszewski está meio num canto. Então, a ideia que ele dá diz é que a mudança geracional já ocorreu com a eleição de Leão XIV, que é muito mais jovem que aquele que elegeu, e levará a uma longa despedida de um mundo que não existirá mais. A ideia é, bom, agora todos esses cardeais progressistas vão morrer, vão sair da área e vamos ter gente nova. Enquanto isso, esforços estão sendo feitos para administrar um legado complexo, como o do Papa Francisco, de maneira elegante. Não está querendo ser elegante como o Papa Francisco. O Papa Francisco foi, em última análise, a última expressão do mundo dos anos 70, que também trouxe consigo toda a sua violência ideológica e política. Isso tem uma certa razão, de verdade, em parte que ele foi isso. Agora, também, nos ambientes conservadores, saíram críticas muito bem feitas e sólidas. Então, por exemplo, Vincenzo Risa, em Duquinaltum, o blog de Aldo Maria Valli, um jornalista muito famoso na Itália. Ele dice, va facendo um contraste entre a Rerum Novarum de Leão XIII, essa sim, uma encíclica, a primeira grande encíclica social da igreja, e este novo documento, que diz. Leão XIII, em 1891, colocou a base da doutrina social da igreja.
tomando como fundamento o princípio da justiça, que nasce do direito natural, que reconhece ao trabalhador o direito de receber um salário, não, justo, e ao proprietário a legitimidade da propriedade dos seus bens. Essa é a base da Rerum Novarum. De lex iste, pelo contrário, parte de uma outra premissa: a pobreza como categoria teológica absoluta. Essa espécie de identificação do pobre com Cristo. A Rerum Novarum defendia com força a propriedade privada. Abolir a propriedade equivale a destruir a família e a liberdade pessoal. Em de lex iste, a propriedade parece apenas tolerada. Abolir a propriedade equivale, aquilo que poseemos, aspas, não é nosso, mas dos pobres. É uma frase de Santo Ambrósio. Frase sugestiva, e, não, aqui de São João Crisóstomo la escribió del fato, mas extrapolado do contexto, se transforma num manifesto de redistribuição mais do que de caridade. O resultado é um cristianismo que não corrige o socialismo e o estatalismo, mas o exalta. Para Leão XIII, o Estado devia proteger os débeis, os fracos, mas sem meter-se além da medida. A subsidiariedade é a regra. Em de lex iste, pelo contrário, emerge a visão típica da teologia latino-americana. A participação dos movimentos populares, a escuta dos pobres como sujeitos políticos. Se trata das costumeiras receitas sul-americanas que, onde foram aplicadas, produziram um solo resultado: o desastre. Vai colocar para Venezuela, Nicarágua, Cuba, que não tem, agora não tem nem eletricidade. Não. Um modelo que se proclama profético, mas que, enfim, acaba por ser paternalista, perpetuando o assistencialismo da Bolsa Família e sufocando toda forma de responsabilidade pessoal e de liberdade econômica. Tá? Uma crítica muito bem feita. Outra crítica muito interessante é de Gaetano Masciulo, um jovem intelectual italiano, que escreveu para o One Peter Five, nos Estados Unidos, um artigo com o título de Lex iste e o perigo do neofarisaísmo. Também a análise dele é muito interessante. Não pretendo deter-me na estrutura teológica e sociológica que coloca a desigualdade econômica em lugar do pecado como raiz de todos os males sociais e a redistribuição de recursos em lugar da graça como seu remédio. Está muito bem outro problema. A pobreza material é apresentada paradoxalmente tanto como um grave mal social quanto como um dos maiores bens espirituais. Realmente, um paradoxo ao mesmo tempo, não? E que é apresentada como um mal social gravíssimo que precisa ser reduzido, e é verdade, mas também como um dos maiores bens espirituais, o fato de ter pobreza, deixando o leitor incerto se sua erradicação, a erradicação da pobreza, é realmente desejável, ou se o objetivo real é simplesmente a remoção dos ricos, para que a pobreza universal possa significar felicidade universal. Como quando Frei Beto e Frei Leonardo Boff foram em Cuba e disseram: olha, realmente é muito pobre, mas todo mundo lá é igual. Também não está claro se a linguagem da exortação faz uma distinção significativa entre espiritual e material. Isso contrasta com a teologia clássica, que considera a pobreza de espírito e a pobreza evangélica como dois instrumentos espirituais profundamente poderosos. Elas diferem da pobreza material por não se preocuparem com a quantidade de riqueza que se possui, mas sim com a disposição do coração, o desapego afetivo de todos os bens terrenos. E são marcadas, a pobreza espiritual e evangélica, por sua natureza voluntária. Assim, um rei rico e poderoso pode ser pobre de espírito, enquanto um homem sem teto pode ser um pecador cruel, orgulhoso e avaro. Tudo depende da disposição interior. São Tomás de Aquino explica quando a pobreza é louvável. Diz: a virgindade implica a abstenção de todo prazer sexual, e a pobreza envolve a renúncia a toda riqueza. Mas ambas, a
virgindade e a pobreza, devem ser adotadas para um fim justo, de acordo com o mandamento de Deus e em vista da vida eterna. Aí que são boas em si mesmas. A pobreza material, agora é o autor que fala, a pobreza material, por outro lado, na medida em que é involuntária, ou mesmo forçada, como ocorre nos países comunistas, não é meritória em si mesma. A pobreza não é meritória em si mesma, nem é inerentemente sinônimo de humildade. De fato, é perfeitamente possível que indivíduos materialmente pobres sejam espiritualmente orgulhosos e até mesmo gananciosos. Em suma, a questão da pobreza parece ser abordada de forma bastante simplista, porque não faz as distinções necessárias. São Tomás, fazendo eco da tradição católica e herança patrística, recorda-nos que a primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres em espírito, que pode referir-se tanto ao desprezo das riquezas como ao desprezo das honras, algo que se verifica através da humildade. Fim da citação de São Tomás. Aí diz: há outro elemento que considero digno de destaque nesta análise de Dilexite, a saber, a aparente indulgência com a confusão crescente entre caridade e filantropia. Como o leitor sabe, segundo os fariseus, a salvação era alcançada por meio de boas obras. Não importava, eram sepulcros blanqueados, por dentro eram feitos. Eles interpretavam a doutrina mosaica mais como ortopraxis do que como ortodoxia. Hoje, uma tendência semelhante pode ser observada dentro da igreja. A priorização das obras sobre a doutrina, sobre a ensino, a primazia excessiva das obras sobre a vida interior. Hoje, dentro da igreja, observa-se uma ênfase desproporcional em ações filantrópicas. Em todas as paróquias, o principal é essas ajudas, etc. A filantropia moderna tornou-se uma medida de moralidade e suplanta a primazia da caridade entendida como virtude teologal. Quando esses conceitos são confundidos, corre-se o risco de substituir o amor verdadeiro por um amor funcional, medido por atos visíveis ou resultados tangíveis, sem o engajamento genuíno do coração e da vontade. Então, por isso que ele chama isso de um neofarisaísmo. Então, ao não fazer essas distinções, a Dilexite favorece o farisaísmo. Um outro comentário interessante foi de John Brodelsky. John Brodelsky é um filósofo, professor de seminário, aposentado nos Estados Unidos. Ele escreveu, se não me engano, na revista Crisis. Então, ele trata da questão da imigração, que é abordada na Dilexite um pouco de passagem, em 3 parágrafos. No primeiro parágrafo fala dos imigrantes bíblicos, Abraão, Moisés e a fuga para o Egito. No seguinte fala de Santa Francisca Xavier Cabrini e do bispo Scalabrini, que ajudaram a migrar. E no terceiro, ele cita o Papa Francisco, que diz que nossa resposta aos desafios impostos pela migração contemporânea pode ser resumida em 4 verbos: acolher, proteger, promover e integrar. Isso que tem que fazer com os migrantes. Então, ele diz: antes mesmo que essas alegações cheguem ao nível de teologia, a lógica, a pura lógica, contestaria essas afirmações. A primeira questão surge daquilo que Dilexite não questiona: o status legal de um migrante. Sempre fala migrante, em termos genéricos, nunca especifica. A exortação simplesmente ignora a questão. Existem apenas migrantes. O que devemos concluir dessa missão? Que o status legal do migrante é irrelevante. Isso surpreenderia quase todos os estados do mundo, cada um dos quais não apenas distingue entre imigrantes legais e imigrantes ilegais, mas também entre as próprias categorias legais de imigrantes. Existem trabalhadores temporários, existem refugiados, existem pessoas que pediram asilo, existem residentes permanentes, etc. Então, o status legal de um migrante determina os direitos, as obrigações e o futuro dessa pessoa no país de acolhimento.
a Santa Sé diría aos Estados para abandonarem tais distinções? Se não diria, por que então diria que você não reconhece essas distinções? E fala dos migrantes são gênero, e que a igreja só tem que abraçar e receber, não? Dando a igreja. E nós gostaríamos, por exemplo, nós sabemos que agora, este fim de semana, no próximo sábado, vai ser a missa tradicional, celebrada, solene, celebrada pelo cardeal Byrd, no altar da confissão da Basílica de São Pedro. Já é um gesto muito bom do parte do Papa autorizar novamente a missa tradicional que tinha sido proibido por Papa Francisco na Basílica de São Pedro. Mas queremos muito mais do que isso, verdadeira liberdade para o rito tradicional. E queremos também, nestes temas, uma mudança em relação ao Papa Francisco, que não seja apenas uma mudança delicada, como película, como dizem esses autores. Não? Agora, também temos que evitar de, por assim dizer, enraivecendo com a situação, não? Perder a paciência, digamos, não? E começar a tomar atitudes que não correspondem. Então, vou terminar com um artigo muito interessante escrito por Eric Samos. Eric Samos é o diretor da revista Crisis e ele é um convertido, já há vários anos, e tradicionalista. Então, o artigo tem o título Lento para a Ira. Lento para a Ira. Alguns anos atrás, escrevi uma coluna intitulada Fique com Raiva, na qual defendia a raiva como uma resposta legítima às muitas ações escandalosas do Papa Francisco. Minha raiva era justificada. Francamente, ainda estou com raiva do pontificado de Francisco. Foi um reinado desastroso que levou muitas almas ao erro. Francisco tinha perdido o benefício da dúvida. Agora, preciso ter raiva do que ele fazia. Agora temos um novo sumo pontífice, o Papa Leão XIV, e muitos católicos estão começando a ficar irritados com ele, principalmente depois da semana passada, porque foi a semana em que depois ele recebeu, bom, depois da história da parada homossexual no Vaticano, que receberam Martin, depois ele apoiou o cardeal Suppic, de Chicago, que quis dar uma honraria ao senador do Partido Democrata que é mais a favor do aborto nos Estados Unidos. Então, um escândalo para os norte-americanos. Depois recebeu ao bispo de El Paso, que é o maior opositor ao Trump e às leis de imigração que Trump está impondo. Então, tudo isso deixou os americanos com raiva. Então, foi uma semana muito ruim para eles. Embora Leão claramente tenha cometido alguns deslizes na semana passada e continuará cometendo no futuro, não estou com raiva. E acho que outros católicos também não deveriam estar. Isso significa que mudei minha atitude? Talvez um pouco, mas acredito mais que as situações não são as mesmas. Minhas colunas sobre a raiva foram publicadas 10 anos após a eleição de Bergoglio. O catálogo de atos papais problemáticos era vasto e crescente, isso está aumentando. O potencial para uma raiva justificada vinha se acumulando há muito tempo. Ora, Santiago, em sua epístola, escreve, sabei disto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. É a epístola, a única de Santiago, no capítulo 1, no versículo 19. Embora justificada e justa às vezes, a raiva, particularmente em relação a um Papa, não deve ser a reação padrão de um católico. Claro que não, porque o nosso Pai espiritual, Deus e Cristo na Terra, não pode ser assim. Deve ser algo que ocorre apenas em situações extremas e após séria contemplação e consideração. No caso do Papa Francisco, em 2023, mesmo alguém que era muito tardio para se irar, percebeu que a raiva era justificada. O Papa Leão, por outro lado, é sumo pontífice há apenas 5 meses. Estar com raiva dele já é a definição de rápido para se irar. Ainda não passou tempo suficiente. Não me interpretem mal. Não estou dizendo que não se pode criticar certas palavras e atos do Santo Padre.
se puede criticar y es preciso criticar y es preciso até resistir. Mas há uma diferença entre crítica cuidadosa e calma e raiva. Por exemplo, a nossa súplica filial e apreensiva é uma crítica, claramente estava sendo criticado o que aconteceu no Vaticano, receber o padre Martin e acolher a parada homossexual, mas era calma e respeitosa, era filial. Por que as pessoas se irritam tão rapidamente com o novo Papa? Em parte é culpa da sociedade em que vivemos, porque as mídias sociais são alimentadas pela raiva, isso é muito verdade. O algoritmo recompensa a raiva. Então, se algo é publicado em tom muito assim, veemente, imediatamente favorecem e tem milhões de likes. E isso influencia as nossas emoções. Então, em parte, somos afetados pelas mídias sociais. No entanto, não creio que esse seja o principal motivo da raiva atual contra o novo Papa. Creio que seja um efeito colateral do Papa Francisco. Durante 12 anos, os fiéis católicos suportaram um Papa que era, como eu disse, um pai abusivo. Um homem que nos desprezava visivelmente, assim como aquilo no que acreditamos, que temos fé. Agora, de repente, temos um novo pai. E assim, toda a bagagem emocional do antigo pai, que é difícil de se livrar, é transferida para ele. Qualquer erro que o leão cometa nos remete aos nossos sentimentos em relação a Francisco e projeta esses sentimentos em Leão. Isso, no entanto, é injusto e pouco caridoso para com o nosso novo Santo Padre e viola o mandamento bíblico de ser tardio em irar. Não tenho ideia de como o pontificado de Leão se desenvolverá. E é possível que cheguemos a um ponto em que seja claramente justificado sentir raiva dele. Esperemos que não seja o caso, mas pode ser. No entanto, Leão não é Francisco. Não há indícios de que ele nos odeie, os tradicionalistas, ou que odeie as tradições da Igreja. Procurar motivos para sentir raiva dele é, antes de tudo, contraproducente para lidar com a crise atual da Igreja, pois esconde nossas críticas legítimas por trás de uma onda de explosões emocionais. Também é espiritualmente destrutivo para a alma que se entrega à raiva desnecessária. Podemos lamentar os erros papais e podemos instar o Papa e outras autoridades da Igreja a abraçarem mais plenamente a fé tradicional, tal como nos foi transmitida. Mas vamos manter a calma em nossas críticas e prosseguir na fé. Sigamos o conselho de Santiago, sejamos tardios em irar. Me parece que é uma posição bastante equilibrada e que é a que nós temos que manter. Então, qual é a perspectiva a meu ver? Creio que nós vamos ter um Papa que vai ser, por um certo lado, parecido com Paulo VI. Quer dizer, progressista, e bastante progressista, nas questões socioeconômicas. Então foi o Papa da Populorum Progressio, da 80ª Venia, dizendo que o socialismo tinha mudado e que agora era aceitável pela Igreja, etc., etc. Mas, ao mesmo tempo, foi o Papa do Mane Vitae, proibindo os métodos artificiais de contracepção e dando uma certa parada na revolução sexual. Então, creio que essa ambivalência vai se dar no Papa Leão XIV, com a aparência externa de Bento XVI. Então, a moceta, a estola, etc., cantando em latim e certas atitudes assim, e com esse ambiente de real religiosidade que ele espalha em torno de si. Me parece que isso é para o que temos que nos preparar e, enfim, estar preparado para resistir quando seja necessário, mas em um tom de calma, a menos que as coisas venham num tal tropel, que justifiquem a ira santa dos profetas. Creio que com isso
me parece ter dado uma visão de conjunto do documento e um pouco do pontificado também, mesmo que tendo omitido muitas coisas que têm acontecido nesse de maneira que, não sei se tem alguma dúvida, algo para acrescentarem ou alguma objeção àquilo que eu disse, com muito gosto tentarei responder. Parece que está muito bem, seu Leite, muito claro. O senhor Barros quer dizer algo. Você podia dar um certo esclarecimento do que é que consiste a resistência que ele se referiu? O que consiste a resistência? Muito gosto. Consiste naquilo que São Paulo fez com São Pedro. A origem da palavra resistência, o manifesto do Sueto Plínio de resistência aos políticos de Paulo VI, não é dele, é de São Paulo. Ele tomou o termo emprestado de São Paulo. Então, quando São Pedro estava querendo restabelecer costumes judaicas, criando uma confusão, e isso era a favor dos judaizantes, criando uma confusão, sobretudo nos cristãos que vinham da gentilidade, São Paulo imediatamente disse, olha, isso aqui vai ser um drama para os fiéis. Então ele disse, eu resistir é fácil. Então, resistir significa apontar os erros, apontar as consequências graves que esses erros podem ter, apontar o escândalo que representam para os fiéis, pedir uma mudança de rota, mas fazendo primeiro dentro da igreja, porque tem algumas pessoas que estão tomando como atitude resistir, significa sair da igreja, né? Como infelizmente está fazendo Mussolini, né? Que não reconheceu o Papa Francisco como Papa, disse que era um usurpador, e aparentemente mantém o mesmo predicamento em relação ao Papa Leão XIV, e portanto foi comungado, e nesse caso a comunhão é válida. Infelizmente, na semana passada também um grupo de redentoristas tradicionalistas da Nova Zelândia, eles são originários na realidade da Inglaterra, foram criados na diocese de Aberdeen, a origem de uma ilha que fica ao lado da Escócia, no norte da Inglaterra, e eles, o bispo de Christchurch, tinha aceito na diocese dele, na Nova Zelândia, mas o novo bispo o mandou embora. E como ele tem 15 noviços neozelandeses, que aparentemente não queriam ir para a Inglaterra, em lugar de transferir-se todos para a Inglaterra, simplesmente disseram não reconhecemos mais a autoridade do bispo. E continuaram então fazendo igreja paralela. Essa atitude é inaceitável. Recentemente também um sacerdote perto de Roma, que era muito presente nas redes sociais, muito conservador, um sacerdote com boa formação, se bem que vinha dos neocatecumenais, mas tinha ficado tradicionalista. Também tomou a mesma atitude e publicamente disse, eu não reconheço mais, não estou em comunhão com o bispo, não estou em comunhão com a igreja conciliar. E no dia seguinte ele vai dizer, sim, eu sei que isso é sistemático, mas temos que permanecer fiéis. Então, essa evidentemente é uma posição inaceitável, é preciso permanecer na igreja e resistir dentro. É muito mais difícil porque sair para fora, não? A gente não tem mais resistência, não está resistindo a ninguém. Não? Para resistir é só precisa estar dentro. Não? Se o sol cai fora, não resiste mais. É simplesmente uma parte de outra coisa. Não? Então, isso é o que é preciso fazer. Denunciar os erros com respeito, pedir uma mudança de rota, mas permanecendo dentro da igreja. Pela disposição, pela clareza, também pela também na sua recompensa, Muito obrigado, torce por mim. De pai.